Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Os impasses da economia do audiovisual no Brasil. Uma indústria importantíssima que faz a realidade da economia criativa entrar nos domicílios, nos lares, na vida de todo mundo. É o cinema, é a televisão, são os jogos, os games. Essas áreas muito correlacionadas continuam à espera de uma reinvenção das políticas públicas. Há, de fato, uma crise no aparato de regulação do setor, com a Ancine. Há, recentemente, a demissão de um responsável pela área da cultura, reclamando de tentativas de censura, e notícias como a redução de impostos sobre aparelhos, consoles, equipamentos para jogos e games, mas desconectado de uma política mais ampla de apoio ao próprio setor criativo, do jogo, do software, do aplicativo. É um estímulo ao hardware, um estímulo ao equipamento, que reduz um imposto, não reduz os outros, e parece que assim vai aumentando essa sensação de que o Brasil anda à deriva. Muito parecido com o problema do meio ambiente, é o problema da cultura e principalmente da cultura audiovisual. A indústria criativa, ou economia criativa, como alguns dizem, é considerada por muitos economistas como uma das trilhas promissoras para a geração de emprego, desenvolvimento econômico e até imagem, identidade nacional. Nesse momento, o governo Bolsonaro parece rever as prioridades, acenar com a extinção da própria Ancine, mas o que resulta disso, por enquanto, é mais incerteza, dúvidas e principalmente a preocupação com a possibilidade de integrar milhares, se não milhões de jovens na indústria criativa que permanece no limbo. Professor, de que maneira os outros países lidam com essa questão? A verdade é que nas áreas de ponta da economia da informação, das economias em desenvolvimento, as economias mais desenvolvidas, há sempre mecanismos de proteção, de apoio, de subsídio, de incentivo. Seja no cinema, seja na área de software, seja na área de exploração espacial, novos materiais, tudo que é novidade, é coisa realmente que está emergindo no cenário econômico, recebe dos governos um apoio. Isso é um argumento clássico, conhecido como o argumento da indústria nascente. Claro que o cinema já não é uma indústria nascente, mas continua sendo uma área que concentra muita inovação. Até tecnologias antigas, como o 3D, voltam com nova força e geram explosões de sucesso, de bilheteria em todo o mundo, e aí é impossível negar a importância de um marco regulatório, da própria sociedade organizada, dos setores econômicos organizados, que se aliam em favor de políticas de estímulo. O Brasil, nesse sentido, de novo, vai para a rabeira, vai para o fim da fila e a incerteza aumenta. Semana que vem voltamos com mais comentários e análise sobre tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Na sua edição de 23 de julho, o Washington Post publicou uma matéria cheia de erros que exigiu 15 correções. A reportagem trata de famílias negras tentando manter suas terras agrícolas nos Estados Unidos. E os erros vão de nomes, datas, vigências de lei, até a omissão de informações sobre processos judiciais. O jornal publicou uma correção detalhada e, em um comunicado, o editor executivo Mert Baron disse estar envergonhado. Professor Carlos Eduardo Lins da Silva, que motivos podem fazer com que tantos erros passem num veículo tão grande como o Post? Olha, o jornalismo, como a gente tem discutido aqui nessa série de colunas, vive momentos muito difíceis, com redações cada vez menores e com dificuldades bastante grandes para poder manter a qualidade de suas edições. Mas não tem sido o caso especificamente do Washington Post. Desde que ele foi comprado pelo bilionário Jeff Bezos, o dono da Amazon,
o jornal tem recebido bastante quantidade de recursos e melhorou muito a qualidade editorial do Post nestes anos recentes. Então, realmente é difícil de entender por que no Post aconteceu isso. Por outro lado, tem sido regra geral, uma certa ligeireza na apuração de informações no jornalismo, muito por conta da velocidade com que as informações circulam no mundo da internet. Mas, no caso dessa matéria específica, não se tratava de um assunto, digamos, quente, um assunto do dia, mas era o que se chama de uma reportagem especial, que, em princípio, deve ter tido um bom tempo para o autor poder desenvolvê-la. Então, sem uma análise mais aprofundada, realmente é difícil imaginar por que um texto com tantos erros acabou publicado por um jornal de primeira linha como o Post. E, na sua opinião, a postura do jornal depois desse incidente foi correta? Tinha algo mais a ser feito? Eu acho que foi correta, quer dizer, foi feita uma clara correção de todos os erros e foi dado algum destaque para essas correções, para que os leitores soubessem que os erros tinham realmente acontecido. Agora, é importante destacar que, principalmente em países como o Brasil e os Estados Unidos, em que os governos federais têm estado em constante campanha contra a imprensa independente, é fundamental que os veículos jornalísticos reconheçam os seus erros rapidamente e divulguem a correção com a máxima transparência possível, porque os jornais nunca tiveram uma pressão tão grande para não cometer erros. Qualquer erro que um jornal realize hoje poderá contar pontos para aqueles que são seus inimigos, para que digam como, de fato, a partir da velha ladainha do presidente Trump, os jornais divulgam notícias falsas. Então, é muito importante e serve de lição, inclusive para os veículos brasileiros, que os veículos rapidamente reconheçam seus erros e publiquem com o maior destaque possível e que se esforcem para que não aconteçam erros de novo. O professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. O dia virou noite na última segunda-feira em São Paulo, causando perplexidade em toda a população da cidade. Olá, Cinderela, olá, ouvintes da Rádio USP. Aqui falando de novo de meio ambiente e saúde, eu vou me atrever a falar sobre um tema do qual não sou especialista, que foi a noite precoce, a noite que aconteceu às 3h30 da tarde na cidade de São Paulo, na última segunda-feira. Para explicar como surgiu esse evento, talvez um cientista atmosférico possa descrever com mais detalhes, mas aparentemente o que houve foi uma mistura de uma entrada de uma frente fria muito rápida, a formação de nuvens num nível muito, muito baixo da atmosfera e que essas nuvens possivelmente foram pintadas com umas tinturas de cinzas amazônicas provenientes da queimada. Mas eu vou falar daquilo que eu entendo que é a parte da saúde mental, da insegurança que isso provocou. Passado o susto, né, e a perplexidade e a estranheza, talvez tenham ficado algumas mensagens positivas. Primeiro, a transferência de partículas à distância, principalmente das queimadas amazônicas em direção à região sudeste, ela é conhecida, mas agora esse assunto veio à tona. Com um pequeno exercício de imaginação, nós vemos que não vem só
partículas provenientes da queima, vêm gotículas de vapor d'água. Ou seja, parte das chuvas que aqui ocorrem são dependentes desse mar aéreo, que transfere umidade de onde muito tem, que é a Amazônia, para algumas regiões onde falta a umidade relativa do ar, que é a região sudeste. Isso cria uma conexão clara de que as nossas chuvas, a nossa saúde, a água das nossas casas, depende da estabilidade de um ecossistema que está sendo fragilizado no presente momento. Há também a ideia de que o clima está mudando de alguma forma muito rápida, porque a entrada de uma frente fria e úmida, com a velocidade que ela aconteceu em São Paulo, pode fazer com que a cidade seja coberta por uma tampa de ar frio, que faz com que não só as nuvens se aconteçam num nível mais baixo, próximo à superfície terrestre, como também aprisione poluentes. Professor, como podemos interpretar a reação de todos nós frente ao fenômeno climático? Foi uma lição coletiva de que o clima muda, de que existe interdependência entre dois ecossistemas e que vivemos no mesmo planeta e, no caso, no mesmo país. Discutir, portanto, a viabilidade da Amazônia e a sua manutenção não é uma questão de agronegócio ou de ecologia somente, da preservação do ecossistema. Ele fala sobre estabilidade climática, sobre vulnerabilidade hídrica e fala sobre uma coisa que a gente chama de saúde ecossistêmica. Vivemos num ambiente onde as espécies dependem umas das outras. Bom, acho que foi a aula mais eloquente que foi aplicada para cerca de 20 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. Espero, sinceramente, que isso se traduza numa nova visão da necessidade de preservação do ecossistema remoto, mas que afeta a nós aqui no nosso quintal. Um abraço e até a próxima oportunidade. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo e Movimento, por José Carlos Fará. Na coluna de hoje, o professor Fará explica um conceito que vem ganhando espaço em discussões científicas mundiais: a saúde planetária e as inter-relações de questões envolvidas nessa ideia e o bem-estar e a qualidade da população. O conceito mostra que há uma interdependência entre a preservação da qualidade dos sistemas naturais da Terra e a promoção de bons hábitos diários, como usar transporte ativo, usar a bicicleta, por exemplo, ter boa alimentação, consumir menos e praticar atividade física. Olá, ouvintes! Abordaremos na coluna de hoje um conceito relativamente novo, que é a saúde planetária. Saúde planetária pode ser definida como uma área de estudo que investiga as interdependências entre a saúde dos sistemas naturais do planeta, ou seja, a qualidade do ar, mudanças climáticas, e a saúde da população. Esses estudos têm como objetivo o desenvolvimento e avaliação de soluções baseadas sempre em evidências científicas para um mundo equitativo, sustentável e saudável. Em 2017, a Organização Mundial dos Médicos da Família publicou a Declaração sobre a Saúde Planetária, cujos objetivos foram de desenvolvimento sustentável, como um importante marco institucional, elevando a saúde planetária a uma área prioritária para os médicos da família e de comunidade. Os médicos da família e da comunidade foram os escolhidos porque trabalham mais próximo da população e que podem interferir positivamente em mudanças de hábitos saudáveis. A saúde planetária relaciona com evidências científicas os impactos causados pela poluição ambiental sobre a saúde da população. E, como muitos trabalhos mostram, esses impactos estão diretamente ligados ao bem-estar e à qualidade de vida.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças causadas pela poluição foram responsáveis por cerca de 9 milhões de mortes prematuras em 2015, que é muito mais do que 3 vezes as mortes causadas por AIDS, malária e tuberculose. No Brasil, estima-se que em 2015 cerca de 52 mil pessoas morreram devido à exposição à poluição do ar ambiente. O conceito de saúde planetária é bem abrangente e foca principalmente na qualidade do ar, da preservação dos oceanos, da água doce e também da biodiversidade e sua relação com o indivíduo. Mas para isso é preciso uma mudança no modo de vida da população, como incentivo, por exemplo, ao transporte ativo, à boa alimentação e que passa necessariamente por pequenas mudanças em nosso cotidiano e que a prática da atividade física é uma delas. E se estamos preocupados com a saúde do planeta e torná-lo mais sustentável, acredito que devemos começar por nós mesmos, mudando nossos hábitos diários e com pequenas mudanças que a médio e longo prazo nos trarão muitos benefícios, tanto para a nossa saúde, como, por exemplo, a prática de hábitos saudáveis como a atividade física, como também para a saúde do planeta. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo e Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. O planeta está dando sinais que estamos chegando a um ponto de saturação climática. Não é por falta de alerta da comunidade científica, não é, professor? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é um órgão da ONU, formado por centenas de países, de representantes de países, inclusive por brasileiros, acaba de divulgar um relatório extremamente importante sobre a perda de biodiversidade nos ecossistemas do mundo todo, inclusive aqui no Brasil, a degradação do solo, que tem aumentado, assim como o crescimento das emissões de gases de efeito estufa, que são os grandes responsáveis pelo aquecimento global. Lembre-se, isso não é uma discussão de cientista que interessa a quem está nos laboratórios, isso é uma discussão que tem impacto muito grande sobre a vida de bilhões de pessoas, à medida em que a degradação do solo, a degradação do ambiente, os ecossistemas e o aumento da temperatura, eles alteram a maneira como a própria natureza produz, como as pessoas, os homens, as mulheres, produzem, inclusive, os seus meios de subsistência. É super importante lembrar que esse painel é composto por pesquisadores do mundo todo, inclusive por brasileiros, como eu disse. Tem gente da Universidade Federal de Alagoas, né, como Humberto Barbosa, tem aqui o nosso físico aqui da Universidade de São Paulo, Paulo Artacho, tem pesquisadores da Embrapa, tem pesquisadores da Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina. O painel é extremamente rigoroso, o relatório é extremamente rigoroso, foi assinado por cerca de 200 países, e o relatório traz números impressionantes, que todo mundo e todo brasileiro, toda brasileira precisa saber, certo? Mas no mundo todo, mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, quase uma área quase equivalente a um país como a Austrália, que é um país enorme, né, foram convertidos para uso agrícola no mundo. Claro, a demanda cresce, a população cresce, mais gente pedindo alimentos e a tendência é essa, e isso é feito de uma maneira absolutamente desordenada, né, inclusive utilizando fertilizantes inorgânicos que contribuem para aumentar exatamente o aquecimento global e acabam, exatamente, essa expansão acaba, inclusive, exigindo mais água, o que torna a questão da água um problema mundial extremamente grave, porque, por mais que a gente não acredite, pode faltar água, né? Inclusive num país como o Brasil, água boa, água potável.
Professor, o que o relatório aponta de concreto nas emissões de efeito estufa? De concreto, o que o relatório aponta é que há um crescimento enorme de emissões de gases de efeito estufa por atividades agropecuárias. A saída é parar a atividade? Claro que não, mas é você planejar, trabalhar de uma maneira orquestrada, de uma maneira combinada, de forma a reutilizar terrenos que já foram utilizados, evitar a sua degradação, recuperar esses terrenos. E mais ainda, é fundamental que a biodiversidade e os ecossistemas sejam preservados, porque a terra que se degrada, ela é menos produtiva e ela atinge, evidentemente, sempre as pessoas que dependem dessa atividade de subsistência. É sempre bom lembrar, né, nós não estamos falando de um grupo pequeno, de minorias, são 1,5 bilhão de pessoas pelo mundo afora que vivem e dependem dessas atividades, e mais ainda, eles trabalham e vivem com as suas famílias nessas áreas mais degradadas. O alerta está dado, né, os governos têm obrigação de prestar atenção. Espero que esses dados sensibilizem o governo brasileiro, entende? Para aí que essas afirmações muitas vezes desencontradas do nosso ministro do Meio Ambiente e do ministro de Relações Exteriores acabem não atrapalhando as medidas que o mundo precisa para manter esse mundo habitável. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.nap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.